Boa noite a todos aqui presentes. Nós vamos dar início ao nosso evento de hoje com a palestrante doutora Maura Feliciano, que está aqui para nos degustar com a palestra de hoje, que é o planejamento previdenciário. Bom, a nossa palestra será gravada, depois disponibilizada para quem não pôde comparecer. Eu vou convidar a mesa para compor a diretoria, doutor Naziazeno Alves, o tesoureiro. Nosso convidado, doutor Marco Antônio Zito Alvarenga. A nossa querida palestrante, doutora Maura Feliciano. E nosso querido presidente, doutor Tiago Massicano. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, que é na categoria Platinum a T-Legal, a categoria Ouro My Place Office, Awning, Boss Out, Damásio Tatuapé, categoria Prata, Go Up, Mr. Count, Mr. RH, Organização Campo das Oliveiras, Plano Campo das Oliveiras, Clínica Campo Mais, Personalité, Dr. House, DRC Construções, categoria Bronze, Arena Tatuapé, Depil Class e a nossa água A9, oficial da OAB Tatuapé. Passo a palavra ao presidente, doutor Tiago Massicano. Boa noite a todos. Imenso prazer, a palestra que a gente está se iniciando nesse momento. Queria agradecer especialmente... Vou pegar aqui a colinha. Vamos lá. Queria agradecer especialmente a nossa querida doutora Maura Feliciano, que veio nos prestigiar com sua palestra, Planejamento Previdenciário. É um imenso prazer, doutora. Sua subseção é onde? Itaquera. Doutor Cressoni. Mandar um abraço para ele, meu amigo, muito querido. As subseções da capital, elas sempre estão bastante unidas, e as portas também de Itaquera, para todos os inscritos da subseção lá, também estão abertas aqui para Tatuapé. Quando você precisar, será sempre muito bem-vinda. Dr. Zito, também, ele já foi, conversando aqui com ele, ele já foi conselheiro 2 vezes estadual, na nossa seccional, então tem um conhecimento vasto. Eu estou na primeira gestão, doutor, então estou aprendendo muito. Quero que você me ensine bastante, porque a gente está sempre para aprender também aqui. E a nossa querida amiga, que está desenvolvendo essa palestra maravilhosa, a doutora Mariana Rossi. É um sempre imenso prazer, tenho muito orgulho. Essa é a primeira palestra de previdenciário que a gente está realizando nessa gestão. E a casa cheia mostra e evidencia exatamente o sucesso que será também essa comissão maravilhosa de Direito Previdenciário. É uma das comissões que eu tive mais procura de membros, tá? E fico muito feliz porque é um assunto que é muito atual. O direito previdenciário, eu digo para vocês, doutora Maura, eu não tive na minha época de faculdade. Então, assim, eu vou falar a verdade para vocês, não sei nada, realmente. É raro um presidente falar que sabe alguma coisa, normalmente ele enrola, dá aquela, né? Mas eu não sei nada mesmo, tá?
Eu quero aprender muito com vocês aqui, me ensinem bastante, estou aqui para aprender mesmo. E o meu querido amigo, diretor tesoureiro, Naziazena Alves, compondo a mesa aqui, também é da área de direito previdenciário, né, doutor Naziazena? E é sempre um imenso prazer essa diretoria. Todos os presidentes de comissões presentes, eu não vou falar um por um aqui, porque eu vi bastante, mas em nome da doutora Mariana, saúdo todos os presidentes de comissões aqui presentes, é um imenso prazer. Antes de a gente continuar e eu falar rapidamente, nós temos esse mês de agosto, que é o mês da advocacia. Então, eu gostaria de uma salva de palmas e um parabéns a todos nós, advogados. É um mês de festividade, é um mês de comemoração, e a gente desenvolveu, hoje é o primeiro dia desses eventos que sucederão agora ao longo desse mês. Já disponibilizamos os temas, os eventos, workshops, palestras, lançamento. Convido a todos a comparecerem. Vai ser um evento mais lindo que o outro, porque a gente dedicou carinho, amor para cada um deles. Eu digo isso porque não sou eu somente que vem realizando todo esse grande trabalho. Esse trabalho ele é feito por um grupo maravilhoso, que é composto pelos presidentes de comissões, pela diretoria de comissões, pelos membros de comissões. Então, a gente tem vários membros aqui, cada um dá aquela pitada que necessita no dia a dia. E a diretoria, essa composição maravilhosa é que faz o sucesso dessa gestão. Um verdadeiro líder, ele reconhece todo o trabalho e empenho que um grupo vem fazendo. Quando o Ayrton Senna ganhava, ele levantava o troféu, mas ele sempre dedicava para a equipe que ele tinha ao lado dele, de mecânicos, instrutores, arquitetos, engenheiros, que colocavam aquele carro e ele simplesmente dava aquela pincelada na acelerada. E ele mostrava a diferença. Eu não consigo andar sem vocês. Preciso de cada um de vocês para a gente fazer uma gestão histórica e deixar um legado nessa história. Conto com cada um de vocês, porque eu tenho absoluta certeza que quando nós terminarmos essa gestão, vamos deixar saudade. Quero agradecer e, em específico de direito previdenciário, nós teremos no dia 13 mais um evento que é 13 de agosto, a partir das 10 horas, na Praça Silvio Romero. Será um evento voltado para a cidadania. Então, os advogados membros de comissões, se eu não me engano, são 3, 4, 5 comissões. Eu não vou falar todas, senão eu vou esquecer. Mas são 5 comissões que vão estar envolvidas em tirar dúvidas das pessoas carentes da nossa comunidade. E vai ser um evento gratuito ali na Praça Silvio Romero, a partir das 10 da manhã. Então, vão estar ali advogados voltados na área de direito de família, direito estatuto do idoso, direito de família e direito previdenciário. Vai ajudar a esclarecer todas essas dúvidas e encaminhar de uma forma mais correta a nossa comunidade, porque a OAB também é cidadania. Isso é muito importante. E também a gente tem vários outros eventos, e eu tenho um evento que tem agora dia 4 de agosto, que é um encontro interreligioso, voltado para a arrecadação de alimentos. Eu acho importantíssimo entendermos que a sociedade ela é multicultural, e esse evento também é muito importante. Tem uma doação de 2 quilos de alimento para participação, convido a todos também.
E no dia 11, eu falei dia 13, voltei no dia 4, agora eu vou para o dia 11. No dia 11 tem um evento, doutora. Nós vamos lançar, doutor Zito, a primeira OAB no metaverso do Estado e a primeira do Brasil com coworking a todos os advogados da nossa subseção. Inclusive, hoje a gente estava fazendo o teste, vocês vão ficar encantados. Eu fiz um avatarzinho meu lá, muito parecido. A gente vai se encontrar no metaverso fazendo audiência e atendendo o cliente de uma forma online. Isso nada mais é do que a gente entender a necessidade da advocacia no futuro. Isso é acompanhar. É isso que a OAB Tatuapé vem fazendo. Convido todos no dia 11, vai ser no auditório da Unixul, o lançamento, vai ter a mídia, grandes revistas, vai ser um evento de sucesso, mas ele somente será sucesso se cada um de vocês também estiverem junto com a gente. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma excelente palestra e uma boa noite a todos. Antes de darmos início à nossa palestra, eu vou convidar o nosso querido doutor Zito para dar uma palavrinha bem rápida com a gente. E o motivo dele estar aqui presenteando a gente com a presença dele também. Por favor, doutor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Marco Antônio Zito Alvarenga. A gente tem uma breve história dentro da Casa dos Advogados. Já fui conselheiro, participante, representante dentro de concurso público. Tive uma atividade significativa durante outras gestões. Mas o que me traz hoje aqui é principalmente prestigiar uma das comissões mais importantes hoje na advocacia, seja ela enquanto fortalecimento da carreira, seja ela também enquanto abertura de um campo de trabalho. O direito previdenciário é algo que estoura no meio como uma forma de perpetrar a nossa participação nos termos exatos do artigo 133 da Constituição, dizendo que o advogado é indispensável. Mas, porém, muitos querem saber por que eu estou aqui. Só porque eu fui do passado? Só porque eu sou jurássico? Não. Na verdade, eu fui durante 28 anos procurador federal, membro da AGU, e trabalhei muito tempo com o tema. Então, o tema previdenciário é muito caro, faz parte da minha vida, da construção daquilo que a advocacia pôde me oferecer. Mas eu não posso deixar de saudar a juventude do meu presidente. Presidente Tiago, assim eu vou chamá-lo. A sua sensibilidade é demonstrada pelos eventos que o senhor narrou, que demonstra, na verdade, uma visão, o pé no presente e os olhos no futuro, de uma forma importante, nos mesmos termos do artigo já citado, 133, advogado indispensável para a justiça. E ele é indispensável, doutor Tiago, pela justiça, principalmente quando ele atende os vulneráveis, como vocês estão caminhando. Então, trago o meu abraço, de onde hoje eu trabalho, da minha vida, da minha família, de todos aqueles, na verdade, que seguiram comigo os meus passos no passado e fizeram com que eu estivesse aqui. Saúdo também, primeiro, as mulheres, na pessoa da ilustre palestrante, doutora Maura Araújo, uma especialista, andei pesquisando, fui obrigado, né? Tenho que estar pelo menos informado com quem vou estar dividindo a mesa, mesmo
como um singelo assistente, e vi que a senhora é realmente uma pessoa que tem um cabidal, tem todo um conhecimento significativo para aqui estar, principalmente, e uma ótima escolha pela doutora Mariana Rossi, presidente dessa Comissão de Direito Previdenciário, que há muito nós vemos contatando no sentido de que fizéssemos alguma atividade. Eu, por uns momentos, declinei, porque durante muito tempo, principalmente no final da minha carreira, eu trabalhei na parte de custeio. E me senti um pouquinho defasado na questão de estar aqui presente, trazendo os meus conhecimentos sobre a questão especificamente de benefício, até diante das mudanças legais, dos estatutos legais existentes. Então, por isso, saúdo as mulheres, em nome dela, saúdo todas as mulheres presentes. Saúdo também aqui o homem mais importante dessa casa, o dono do cofre, né? O dono do cofre, doutor Nazia Zeno. E eu sei da importância, porque, na verdade, sem uma boa administração de cunho econômico, a gente não consegue ir à frente. Parabéns a essa juventude. Me sinto tão jovem como vocês, porque a gente aprende isso, que é caminhando ao lado a lado com a modernidade, é que você se torna atual, e me sinto honrado pelo convite. Não esqueci de ninguém, e tenho a certeza que essa casa vai trilhar uma brilhante gestão. Não sei se o presidente está na primeira gestão ou na segunda, mas se tiver na primeira, só vai continuar na próxima. Então, não vai se encerrar agora, só me desculpe. E se tiver na segunda, com certeza vai fazer um sucessor do mesmo quilate de sua gestão. Meu muito obrigado da sua pessoa, da sua gestão e de tudo. Meu muito obrigado pelos momentos. Um abraço. Agora, a tão esperada doutora Maura Feliciano, para dar início à nossa palestra de planejamento previdenciário. Agora, oficialmente, muito boa noite a todos os presentes aqui, meus colegas. Quero pedir licença para cumprimentar os jovens Dr. Matheus e Dr. Ricardo, que são os meus colegas de subseção, são os meus colegas de comissão previdenciária da 104ª subseção. E, assim, também estender aqui o meu boa noite na pessoa do Dr. Tiago e desejando desde já que seja uma excelente gestão, que toda essa jovialidade aí nos revigore, não é mesmo, doutor Zito? Porque assim como o senhor, a gente também aqui já vai passando dos 30 anos de advocacia, então, de fato, todo esse vigor de vocês, né, nos traz aqui a certeza de que a gente pode sim continuar e caminhar junto com cada um de vocês. Quero fazer uma breve, uma rápida aqui exposição de quem é a Maura, que, como o doutor Zito já fez, né, já pesquisou, então já sabe que eu sou advogada, que eu sou professora, que eu sou diretora de cursos e eventos do IBDP, que eu estou na 4ª gestão como presidente da Comissão Previdenciária da OAB de Itaquera, autora de 2 livros voltados, né, para a matéria previdenciária. E o melhor título que eu tenho ali, que eu faço questão de expor para cada um, é que eu sou mãe e tenho uma explicação para vir este papel na sociedade, porque, infelizmente, no segundo título, não houve tempo de colocarem ali na descrição que eu sou mãe e os meus filhos cobraram. Mãe, você não colocou aqui no seu livro que você é mãe. Falei, é verdade, mas eu vou cumprir com a minha promessa e daqui para frente vocês sempre serão citados nas minhas exposições, tá certo?
Não se preocupem em fotografar os slides, claro, porque isso será disponibilizado pela doutora Mariana a cada um de vocês. É um material de apoio que eu preparei para estar com vocês esta noite e que, na verdade, ele vem aqui como uma forma de chamar a atenção dos colegas dentro desse tema que a doutora Mariana me colocou, que é o workshop do planejamento previdenciário. E como bons estudiosos que somos, doutor Zito, a gente procura entender o que é workshop, simpósio, seminário, congresso. Tudo isso tem diferença na vida acadêmica, tudo isso tem diferença quando a gente faz uma exposição aos colegas. Então, quando a doutora Mariana ela me convidou para trazer um workshop a vocês, é para a gente conversar sobre aspectos práticos do planejamento previdenciário. E num livro, você tem que sintetizar em menos de 30 slides, com um tempo regrado aqui de 1h15, para que a gente tenha tempo de abrir para as perguntas, eu selecionei aquilo que eu entendo que é pertinente para aprimorar quem já faz planejamento, para abrir a mente de quem está começando no planejamento previdenciário, ou mesmo os curiosos para entenderem o que esta moça veio fazer aqui na subseção. Deixa eu ver. Em plena segunda-feira, não é mesmo? O que ela traz aqui para a gente com relação a este tema? Então, para que eu possa interagir um pouco melhor com vocês, que aí não fica todo mundo só olhando para o slide, o que eu preciso entender dentro desta matéria de planejamento previdenciário? Primeiro, eu tenho que fazer um bom atendimento. O que consiste este bom atendimento? Eu ouvir e entender a pretensão do meu cliente. E não quer dizer que eu vou entregar a pretensão dele. Porque ele vai chegar para a doutora Mariana e vai dizer o seguinte: doutora Mariana, eu trabalhei durante 15 anos, contribuí pelo teto mínimo, pelo salário mínimo, e quero me aposentar pelo teto máximo, atualmente R$ 7.087. A minha pretensão também é andar de Ferrari, mas ainda não dá. Ou seja, nem tudo que o cliente nos coloca é o que de fato a nossa advocacia vai entregar. Mas no mínimo eu preciso ouvi-lo, entendê-lo, porque de repente, nas entrelinhas, pode até ser que eu não chegue no 7.087, mas chegue a 3.800 e poucos reais, ou eleve um pouco mais esta pretensão dele de tirá-lo de uma aposentadoria de salário mínimo. No que consiste uma boa entrevista com o nosso cliente com este viés de planejamento previdenciário? Eu preciso entender quem ele é, o que ele já fez na vida patrimonial previdenciária dele. Eu preciso entender atualmente, e no final dessa palestra vocês vão entender o porquê desta colocação agora, onde ele de fato pode chegar. Porque este cliente que sempre contribuiu com o mínimo, dificilmente ele vai chegar ao teto máximo no final da vida dele. Nem que ele dobre o seu tempo de contribuição. Mas eu preciso entender quais são as possibilidades que a vida dele hoje permite, olhando para o passado, para que a gente possa projetar o futuro. Analisar documentos é fundamental. E até mesmo entender o que ele quer dizer para nós. Porque, às vezes, ele não sabe que aquela caderneta de contribuições lá dos antigos IAPI da vida, IAPE, IA não sei o que lá, ele não sabe que isso faz uma diferença quando a gente precisa computar tempo de contribuição. Então, eu tenho que ouvir, entender e saber analisar a documentação que o segurado ele tem, ou até mesmo aquilo que eu posso pedir. Em 30 anos de advocacia, hoje eu tive que sentar com a equipe do escritório e nós tivemos que formular um questionário para que uma engenheira dita muito inteligente, ela explicasse para nós o que uma engenheira faz num campo de trabalho. E ela ainda reclamou: a senhora não me entregou essa ficha logo que eu lhe contratei. Falei: de fato, você também não estava sabendo se expressar e por isso nós tivemos que hoje criar um questionário para que o nosso cliente nos responda com o máximo de detalhes possíveis qual é o tipo de atividade que ele está sujeito durante a sua jornada, quais são os agentes e tudo mais.
Então, vejam que não é uma advocacia de hoje, de ontem, de 30 anos, seja lá de quando for, que não faz com que a gente não se remexa, que não faz com que a gente ali seja inovador. Por quê? Porque eu preciso entender. De tanto ficar ela me enviando mensagem no WhatsApp, eu achei melhor criar um formulário para ela, para que ela me explicasse muito bem, até porque você já percebe que este é um tipo de cliente que vai me dar muito trabalho, dependendo das informações que ela achar de colocar na minha boca ou ali naquilo que a gente precisa fazer. O que eu preciso analisar na documentação do cliente? Onde ele já trabalhou, em quais condições que ele já trabalhou, o que tem ali naquelas lacunas dos seus documentos, e eu trouxe alguns aqui para a gente comentar. Tudo que impacta no desejo do cliente é o que eu preciso prestar atenção. E lembrem-se, levem sempre isso para a vida de vocês. O planejamento previdenciário não é só para calcular a aposentadoria que vai ser entregue para o cliente no ano de 2030. Planejamento previdenciário é, inclusive, quando eu preciso orientar um jovem advogado que está aqui, recebeu o seu primeiro honorário, a ele já se inscrever, se filiar, começar a contribuir com a Previdência Social, porque quando da ocorrência de um risco, se ele se acidentar, se ele ficar incapaz para a sua atividade, ele poderá usufruir de benefício por incapacidade. Então, percebam que o planejamento previdenciário, eu preciso ouvir o cliente, entender de toda a sua documentação, para que a gente possa realmente avançar no desejo de todo mundo, que é entregar o melhor relatório possível de planejamento previdenciário. Mas a gente vai ter que ir engatinhando até a gente ficar em pé, até a gente conseguir realmente andar com as próprias pernas. Entre a minha experiência e as perguntas que eu colho no WhatsApp, e alguns aqui eu sei que estão no WhatsApp, está em algum grupo de WhatsApp que eu estou também, tem algumas perguntas que são campeãs para fazer planejamento previdenciário. E geralmente, doutora Mariana, a pergunta que me faz é a seguinte: qual o programa que você usa para fazer planejamento previdenciário? Sinto dizer que não tem. Por que não tem? Mas eu já ouvi dizer, Maura, que você usa o Somprev. É verdade, eu uso o Somprev. Não que ele faça o planejamento. Ele é uma ferramenta para que eu possa, sim, trabalhar o planejamento previdenciário. Eu preciso, porque se hoje eu tenho que, para calcular uma aposentadoria, pegar salários de contribuição de julho de 94 até o mês de junho de 2022... não dá para ficar inserindo manualmente. Eu vou precisar de um programa. Ele não vai fazer. Se as informações do meu cliente estiverem erradas num documento que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, eu posso ter o melhor programa que ele não vai me apresentar um resultado. Então, uma pergunta que todo mundo faz: qual é o programa que você usa? Eu mostro essa telinha. Por quê? Porque o Somprev, que é bom para mim, pode não ser para a Mariana. Porque o Previdenciaristas, que é bom para o doutor Tiago, pode não ser para o outro colega, e assim sucessivamente. Ah, mas esse é muito caro. Tá bom, então vai naquele que é de graça. Aliás, o site da Previdência Social é um excelente simulador. Ele me apresenta tempo de contribuição, ele me apresenta as possibilidades de regras de transição e ele me dá o valor. Mas é confiável? Não é. Assim como qualquer um desses também não é confiável se eu não souber atender o meu cliente, entender da sua necessidade ou da sua pretensão, se eu não souber corrigir os pontos falhos da vida previdenciária do meu cliente. Ai, Maura, mas dá pelo menos uma dica. Eu dou uma dica. Todos eles oferecem degustação. Então, pegue cada um desses. Um dá 7 dias, o outro dá 2 dias, um dá 1 semana. Vejam, manipulem esses programas, porque tem coisas que, para mim, este é muito melhor do que aquele. O visual deste é melhor do que o visual do outro. A forma de extrair o CNIS, de baixar o CNIS, de trazer as informações deste aqui é melhor do que o do outro. É você quem vai definir qual é o melhor programa de cálculo. Neste ponto, eu não sou uma boa vendedora, porque eu acho que é cada um que tem que realmente escolher aquilo que melhor lhe convém. Maura, quanto você cobra para fazer um planejamento previdenciário? Depende. Depende do quê?
Depende se eu vou atender o doutor Zito, que ganha milhões por mês. Depende se eu vou atender a doutora Mariana, que tem uma catástrofe nos seus quinis, ali nas suas informações. Depende se eu atendo aquele cliente que é um cliente mais simples, de uma formação profissional mais simples. Mas eu não atendo de graça. Eu não faço nada de graça. E a valorização da advocacia começa com a gente. Artigo 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Eu sou indispensável para que você tenha o melhor benefício previdenciário. Por que eu vou trabalhar de graça? Não há como. Ah, mas acontece lá no doutor Tiago, ele cobra R$100. Vai lá. Mas o seu está muito caro. Eu falei, eu sei. Porque eu estudo pra caramba. Porque os meus filhos cobram que não foi o nome deles no livro. Você entendeu? Por que não foi? Porque certamente eu estava correndo com 1 milhão de coisas e não observei que faltou dizer que eu sou mãe. Isso tem um preço. E aí onde que eu vou tirar este preço? Vai ser no meu honorário. Não porque eu sou vingativa, mas porque o meu trabalho ele é muito bem feito, assim como o de cada um de vocês. Então não dá para fazer consulta de graça. Um dia me perguntaram, você faz contagem de tempo de serviço? Eu falei, não. Mas me falaram que você é tão boa. Eu falei, sim, para fazer planejamento previdenciário. Contagem do tempo de serviço, o INSS faz. O meu INSS faz. E dá errado, está faltando, não ficou a contento, não sabia que tinha remuneração extemporânea, não sabia que tinha vínculo sem data fim, não sabia que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, quer dizer, tem que contratar quem está aqui hoje para que realmente receba a melhor assessoria previdenciária, certo? Poxa vida, então quer dizer que eu tenho que cobrar? Tem. Quanto que eu cobro? Olha na tabela da ordem do nosso estado. E se você é fora do estado, olha a tabela do seu estado. Ah, é de Minas, é do Amazonas, não importa. No mínimo, nós já temos um parâmetro para saber o quanto cobrar. Está na nossa tabela. Mas, Maura, aqui em São Paulo, o planejamento previdenciário está a 2.600 e alguma coisa. Tá? Esses dias eu fiz uma mentoria com um aluno da região norte, que no estado dele o planejamento previdenciário custa R$5.000. Nossa, eu falei, então eu vou rever os meus honorários, não é verdade? Até porque o que está na nossa tabela é o valor mínimo. Precisa fazer? Preciso cobrar? Precisa. Ai, Maura, mas é muito caro. Não importa. Faça como você entende que deve ser feito. Ou, na pior das hipóteses, não será planejamento previdenciário que você vai entregar para o cliente. Vai ser uma análise previdenciária. Você só vai fazer uma análise ali do quinis dele, o que tem para ser corrigido, seu tempo de contribuição é esse, sem cálculo, sem nada. Tudo dá para se adaptar, só não dá para ficar trabalhando de graça, não é verdade? Precisa fazer contrato de prestação de serviço? Com certeza. E no ano passado nós digitalizamos todo o escritório. A minha advocacia é uma advocacia da época da máquina de escrever. Eu tenho muito orgulho da minha máquina que está lá guardadinha, do meu telefone que ainda é de discar e fazia aquele barulhinho. E digitalizando os nossos arquivos, o nosso contrato de prestação de serviço, ele tinha uma folha de sulfite, porque bastava eu qualificar a Maura, advogada, a Mariana, que tipo de serviço que estava sendo contratado e quanto ela ia me pagar. Hoje, eu preciso colocar que se a Mariana morrer, o marido dela vai me pagar, que se for improcedente vai ser dessa forma, se for no administrativo, se for no judicial, se tiver tutela, se ela der entrada no benefício de novo sem me comunicar, se ela desistir do processo no meio do caminho, e aí nosso contrato de prestação de serviço está com 8, com 9, com 10 laudas. Até porque eu preciso também colocar no contrato de prestação de serviço que sábado, domingo e feriado eu descanso, eu durmo, eu como, eu faço 1000 coisas que não seja advocacia. Eu preciso colocar no contrato que no WhatsApp é só perguntas e respostas de uma linha. Por isso que hoje eu me estranhei com a cliente da manhã, porque ela fica me entupindo de mensagem, de perguntas. Ou eu trabalho para ela sozinha, só para ela no WhatsApp, ou então foi preciso colocar um freio nela. Por quê? Porque ela não leu a cláusula número X do nosso contrato, de que consultas nós não damos no WhatsApp.
ficar toda hora parando para responder para ela, não vai no WhatsApp. E com isso, o nosso contrato de uma folha, hoje está com 8, 9, 10. Fiz o contrato de prestação de serviço, eu vou só adiantar uma coisa. Fiz o contrato, já estou com o cliente. Então eu vou estabelecer agora qual será o prazo que eu vou entregar o planejamento previdenciário. Fez o contrato comigo hoje, amanhã você já me entrega? Não. Não será amanhã, não será semana que vem. E vai depender do quê? Vai depender do dia que você me entregar toda a documentação completa. Vai depender do dia que todos os PPPs chegarem redondinhos no escritório. Vai depender do dia que a CTC chegar para a gente. Vai depender de um monte de situações que a gente precisa prever no contrato de prestação de serviço. Porque senão, se eu falar que em 10 dias eu faço um planejamento previdenciário, só se eu já previ ali que eu não vou ter dores de cabeça e maiores informações. Dá para fazer em 10 dias? Dá. Dá para fazer planejamento previdenciário em um dia. Se você estiver de boa, ninguém ficar te incomodando, se você silenciar o seu celular, se ninguém abrir a porta para ninguém entrar, dá para fazer num dia. Mas tem planejamento que vai levar 1 ano para você concluir. Aí você dilui 2.600 e pouco, que é o da nossa tabela, 2.800 e pouco, dilui em 365 dias no ano. Quanto você ganhou para fazer um planejamento previdenciário? Nada, não é verdade? Então, estabeleça toda essa realidade na sua prestação de serviço, para que, de fato, você trabalhe com tranquilidade e o cliente também saiba quem é você e o que você, de fato, vai entregar para ele, tá certo? Maura, no planejamento previdenciário, o que o cliente espera? Quando você explica, de fato, o que é o planejamento previdenciário, você vai definir o que ele, de fato, vai receber. Ele quer um planejamento previdenciário por quê? Porque ele já quer prever a sua aposentadoria, ele já quer saber se ele já se aposenta agora, se ele vai ter que esperar mais alguns anos, se ele só vai se aposentar quando ele completar 65 ou 62 anos de idade. É uma questão. Ele quer o seu planejamento previdenciário porque agora que chegou a reforma da Previdência Social, ele se lembrou que lá na década de 90, ele trabalhava, mas não contribuía. E agora ele quer trazer este período para o momento atual e quer saber quanto que isso vai custar indenizar a Previdência. Ele quer saber o quanto que isso vai impactar no valor do benefício. Ele quer saber o quanto que isso vai abreviar a espera dele. Bom, eu estimo que você vai se aposentar em 2030, segundo as suas informações. Mas, como você tem 10 anos para indenizar a Previdência Social, ao invés de 2030, vem para 2020. Tá bom para você? Se você tem dinheiro, se você está disposto. E nem vou entrar no mérito, doutor Zito, se essas indenizações elas contam para carência, para tempo de contribuição, qual é o fato gerador, que aí é história para um outro dia, não é verdade? Porque aqui hoje é só um workshop para falar da prática. Os problemas a gente volta em outro dia, certo? Mas tudo isso está dentro desse olhar, dentro desse serviço que você vai oferecer do planejamento previdenciário. E eu acrescento mais, vocês trabalharão planejamento previdenciário como forma de proteger o seu cliente. Por que proteger, Maura? Porque imaginem a seguinte situação. O meu amigo de subseção, o doutor Ricardo, ele não está contribuindo com a Previdência Social. Ele tem um passado como empregado, tirou a OAB, não está contribuindo com a Previdência. Doutor Ricardo, vamos trabalhar o seu planejamento previdenciário de tal forma que, se o senhor ficar incapaz para a sua atividade habitual, o senhor terá ali um benefício previdenciário. De tal forma que, se Deus o livre e guarde, o senhor morrer de Covid, o senhor vai poder gerar um benefício previdenciário ao seu conjunto de dependentes. E isso também é planejamento previdenciário, porque eu preciso organizar a vida do doutor Ricardo. Deixa eu entender se hoje ele está trabalhando, se ele tem alguma remuneração. Se ele não tem remuneração, eu quero protegê-lo a si mesmo. Então, eu vou orientá-lo a contribuir como segurado facultativo. Eu vou olhar para o passado dele para ver o quanto é interessante. E a gente vai, então, estimando como que ele mantém qualidade de segurado no sistema, que é o que a gente mais precisa, ter qualidade de segurado para ter, então, usufruto de um benefício previdenciário.
Em tempos de Covid, mais de 600 mil pessoas morreram. Dessas mais de 600 mil, várias foram ao escritório. E, infelizmente, a gente teve que dizer para vários dependentes, você não tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque ele nunca foi orientado, porque ele nunca planejou a sua vida previdenciária. E agora nós temos órfãos, órfãs, viúvas, viúvos e etc., que ainda assim têm que conviver agora à míngua da falta de um benefício previdenciário. No planejamento previdenciário, não é só na via administrativa que eu uso ele, não, preventivamente. Eu também vou usar o planejamento previdenciário naquele indeferimento que entrou no escritório, em que o cliente ele não sabe o que fazer. Se recorre administrativamente, se entra com uma ação judicial, ou até mesmo se de fato está certo, se está errado. O doutor Zito já deve ter visto situações em que o INSS acertou no indeferimento. E aí o que eu vou fazer? Nada. Eu só vou orientar então o cliente dali para frente. Aqui realmente está errado. Mas se você fizer assim, você pode resgatar, você pode isso, você pode aquilo. O INSS não é 100% erro. Ele também tem muitos acertos e acertos que de fato não há o que fazer. No planejamento previdenciário a gente arruma essa casa. A gente conduz tudo isso de uma forma que sempre eu vou prezar pela proteção social. Quando vai chegar a minha aposentadoria, em tese, eu sei, se não houver uma reforma no meio do caminho. O problema está na incapacidade, na morte, na maternidade, no auxílio reclusão, entre outras situações que a gente tem como manter o segurado ali ciente e alerta. Agora, a gente começa a entrar em alguns detalhes do planejamento previdenciário prático, porque não adianta você ter a Ferrari do programa de cálculo se eu não sei o que é planejamento previdenciário e o que é o planejamento previdenciário. Para quem pôde, né, para quem leu o livro da Maura, do manual, sabe que lá pela página 20 e tanto, eu trouxe um conceito que é conhecido. É o estudo do patrimônio previdenciário do segurado. Nossa, então quer dizer que o segurado tem patrimônio? Com certeza. E um patrimônio que, se ele soubesse, ele zelava muito bem. Ele não perdia a qualidade de segurado, ele não perdia a data de recolhimento, ele não ficava mais de 6 meses sem contribuir, se é facultativo. Ele ia cuidar muito bonitinho, para que sempre que ele precisasse da previdência, ele teria ali a proteção, né, que o sistema tem. Dentro do patrimônio previdenciário do segurado, o que importa para a gente enquanto planejador previdenciário? Importa eu entender que há carência, que é o número mínimo de contribuições para ter no sistema, senão eu não usufruo de benefício previdenciário. Aí eu tenho certeza que a doutora Mariana já recebeu alguém que disse o seguinte: eu quero me aposentar, só que eu nunca contribuí com a Previdência. Então você não vai se aposentar. Não, mas o meu vizinho se aposentou. Eu tenho certeza que o seu vizinho se aposentou. Das duas, uma. Ou ele não te contou qual é o tipo de aposentadoria, ou enganaram ele, ou ele foi levado ali a achar que era um benefício de aposentadoria e não é. Por que eu sei que não é? Não teve, se nunca contribuiu, eu não vou usufruir de benefício previdenciário. Porque o sistema é de contribuição e eu preciso ter um número mínimo para ter acesso, salvo em algumas hipóteses em que a lei ela já é muito clara e isso a gente estuda num outro momento. Para a tão sonhada aposentadoria, no patrimônio previdenciário, eu tenho o quê? O tempo de contribuição. E este eu posso trabalhar muito bem no planejamento previdenciário, porque tem hipóteses em que não está na carteira, não está no contrato social, mas mesmo assim eu posso usar aquela situação para contar como tempo de contribuição. Sério? Verdade. Por que as pessoas entram no nosso escritório e falam assim: doutor, eu trabalhei na roça, dá para contar como tempo de contribuição? Depende. Depende da documentação que você tem, depende de uma série de fatores. Doutor, o meu tempo de serviço militar dá para usar? Dá. Me traz o seu certificado. Doutora, eu fiquei afastado recebendo benefício previdenciário. Dá para contar como tempo de contribuição? Dá. Por isso que eu preciso entender o que está dentro do patrimônio previdenciário
para, a depender do que o cliente ele tem de pretensão de benefício, eu sei o que eu vou encaixar, qual é a peça que eu vou encaixar em cada local. Ambiente laboral. Me interessa saber, ou interessa ao planejamento entender como era o ambiente de trabalho do meu cliente? Por isso que o pau quebrou hoje no escritório. Porque eu identifiquei que ela é engenheira e eu sou filha de trabalhadores da construção civil. Eu já fui em vários campos de trabalho, em vários campos de obra. Eu sei as máquinas que contém, o barulho, um monte de situações. Ela não queria me contar, ela não sabia, ela não sei o que estava se passando na mente dela. Até eu explicar para ela, eu preciso que você me detalhe como foi a sua prestação de serviço enquanto engenheira. Mas até que na minha carteira já está escrito. Falei, eu sei. Mas na sua carteira só vale até o dia 28 de abril de 1995. E você trabalhou até 2018. Então eu preciso fazer a prova da sua exposição ao agente nocivo. Qual era o seu agente nocivo? Do engenheiro, do arquiteto, de cada um dos profissionais que entrar no nosso escritório, haverá ali uma exposição que eu preciso entender. E não basta entender que para o peão da construção civil, o problema dele está no cimento, por exemplo. Eu preciso entender que, além do cimento, o formulário técnico precisa estar muito bem detalhado, porque senão não vai me adiantar nada a fulana de hoje cedo falar para mim que ela ali estava exposta a um determinado agente, se o formulário correspondente não chega na minha mão. Ah, mas isso não vai dar em nada. Aí é uma outra situação. O meu papel para o qual eu fui contratada, eu vou entregar. Eu preciso, então, dentro desse contexto de patrimônio previdenciário, achar ali a nocividade dentro daquele período. Por quê? Porque isso aumenta o tempo de contribuição. O desejo dela é se aposentar o mais rápido possível e está bem distante. Então, se eu não cavucar, como se diz no interior, o tempo de contribuição ou as possibilidades de aumentar, ela vai embora e acha que o serviço não ficou bem feito. E, por fim, dentro do patrimônio previdenciário, eu tenho o quê? O salário de contribuição, que é a base de cálculo para a alíquota previdenciária. Eu preciso saber o que é salário de contribuição, eu preciso, dentro da lei de custeio, que o doutor Zito colocou ali, o que de fato é considerado, porque é do salário de contribuição que eu calculo dentro do período básico de cálculo salário de benefício, e então eu chego na renda mensal inicial. E o planejamento previdenciário ele vai muito bem nas ações revisionais ou nas revisões administrativas, porque eu preciso entender por que nessa carta só teve 36 salários de contribuição. Mas por que agora estão colocando um divisor mínimo de 108 meses? Mas não era assim, ou era assado. E aí eu e o doutor Zito, a gente sabe muito bem que se você não entender da linha do tempo, da legislação previdenciária, colegas, sinto em dizer, quem aqui está começando no direito previdenciário, se acostume a dormir de madrugada. Se acostume a estudar todo dia, porque todo dia tem novidade. Se eu não acompanhar, eu estou para trás. Não é verdade, doutor Zito? Planejamento previdenciário. Então, tem um desenho aqui muito bacana para vocês. Proteção social macro. Porque eu preciso pensar no planejamento do meu cliente. A manutenção dele dentro do regime geral de previdência social, para que tudo que ele precisar, o sistema vai entregar. Acesso aos benefícios de risco, né? Aí os benefícios por incapacidade, pensão, auxílio reclusão, salário, maternidade. O planejamento atualmente ele cresceu muito porque todo mundo quer se aposentar antes da reforma ou quer ter o aproveitamento da melhor regra de transição. Tá lá, identificação ao direito adquirido ou a melhor regra de transição. E a proteção para o conjunto de dependentes do regime geral de previdência social. Maura, eu quero saber como faz planejamento previdenciário. Maravilha. Você sabe como que conta a carência? Quantas contribuições? A partir de que momento que ela é considerada? Existe alguma possibilidade que se eu pagar em atraso para a Previdência, o sistema vai contar como carência? Sinto em dizer, mas para que você apresente um planejamento previdenciário, você tem que passar pelos conceitos.
E aqui, de uma forma extremamente singela, eu trago para vocês, hoje, dia 1º de agosto de 2022, como que a carência ela é considerada. Hoje, e como ela vem sendo considerada desde o dia 13 de novembro de 2019. Se eu não entender o que é a carência hoje e o que ela era antes de novembro de 2019, para o empregado, para o doméstico e para o avulso, certamente a contagem do tempo dessa carência estará errada. E dependendo do que o segurado ele espera do planejamento previdenciário, eu vou dizer, você tem direito ao salário maternidade ou você não tem direito ao salário maternidade. Porque para quem é individual e facultativo, por exemplo, o salário maternidade exige 10 contribuições. Mas se eu não sei este antes e depois, se eu não sei contar, se eu não sei quando que eu começo a contar esta carência, alguma coisa estará prejudicada, correto? Então, um conceito muito simples, é o número mínimo de meses necessário para a prestação previdenciária. Ela é contada em meses até o dia 13 de novembro de 2019. E em meses, percebam, para o empregado, doméstico e o avulso, fui contratada no dia 1º de agosto de 2017 pela OAB Tatuapé. Fui dispensada no mesmo dia. Eu tenho um dia de trabalho, mas eu vou ter 30 dias, eu vou ter um mês de carência. E isso faz diferença quando a gente recebe, por exemplo, um caso para ser analisado em que o benefício foi negado porque não tinha carência. Mas espera lá, por que não tem carência? Ou então, naqueles indeferimentos, mais ou menos do seguinte tipo: o segurado tem o tempo de contribuição, mas não tem a carência necessária. Onde está? Está nesse antes e depois de como a gente deve entender a carência previdenciária. E, desde a reforma previdenciária, que eu preciso agora observar se o salário de contribuição é maior ou menor do que salário mínimo. Maura trabalhou um dia na OAB Tatuapé e fui remunerada em R$100. O sistema vai cobrar a minha alíquota previdenciária 7,5% de R$100. Só que quando eu olhar no meu CNIS, no meu cadastro, eu não tenho ali esta contribuição computada para as minhas 10 contribuições de salário maternidade, seja lá para o que for. Muita atenção, porque isto está inserido dentro desse cenário de planejamento previdenciário. A mesma coisa em relação ao tempo de contribuição. O mesmo critério que hoje eu preciso observar para validar uma competência na carência, eu preciso também observar para validar o meu mês de tempo de contribuição. Fui contratada pela OAB Tatuapé no dia 1º de agosto de 2018. Trabalhei um dia, não deu certo, até logo, estou indo embora. Qual é o meu tempo de contribuição? E recebi R$100. Qual é o meu tempo de contribuição? Um dia. Fui contratada no dia 1º de agosto de 2022, numa remuneração de R$100.000 por mês, só que eu não gostei do ambiente. Vou receber um dia calculado nessa proporção de R$100.000. Qual é o meu tempo de permanência na OAB Tatuapé? Um dia. O que o sistema vai computar como tempo de contribuição? 30 dias. Esta reforma, esta mudança, né, na constitucional, ela é muito boa para gente que ganha muito bem, né, doutor Zito? Então, para nós aqui que temos uma bolada todo mês, não é? Todo o nosso dia de trabalho vale uma fortuna, ou pelo menos a gente é remunerado em mais de R$1.212 atualmente. Esta é a diferença que eu preciso ter atenção agora, exatamente para que, quando eu for calcular o planejamento previdenciário do meu cliente, eu traga essas informações, até porque, se alguma coisa deu errado neste trato, eu sei o que fazer para corrigir, para ajustar essas situações que envolvem tanto a carência quanto o tempo de contribuição. Maura, quer dizer então que aquele contribuinte individual que eu vi agora no CNIS dele, que tem lá uma observação que ficou abaixo do mínimo, agora precisa fazer um ajuste? Para o individual e para o facultativo, sempre precisou prestar atenção. A maior novidade está para quem? Para a Maura, que é contratada como empregada pelo escritório da doutora Mariana,
por você que é contratado para a OAB do Tatuapé e por aí afora. O grande cuidado que nós temos hoje está para esta categoria de segurados empregados, né, segurados obrigatórios, na verdade. Para esses há um impacto muito grande no planejamento previdenciário, que é exatamente o que a gente precisa ter atenção. Mas, Maura, você está falando que antes contava dessa forma, agora ficou desse jeito, mas afinal de contas, depois da reforma, empregado doméstico e avulso que não atingiu R$ 1.212, tem a tributação, mas está descartado? Em tese, sim, a não ser que estas figuras de segurados façam um dos ajustes que estão previstos no artigo 19E do Regulamento da Previdência Social. E a Maura, ela recebeu R$100, eu quero trazer esta competência para o meu tempo de contribuição, para a minha carência, o que eu preciso fazer? No mínimo, colocar a mão no bolso e completar ali com mais R$ 1.112, até chegar ao limite de R$ 1.212. Ou então, eu vou juntar esses R$100 com as minhas contribuições anteriores e posteriores e vou agrupar. Ou então, eu vou pegar o do mês anterior, que foi 5.000, passo, empresto para essa competência e está tudo certinho. Isso também está no planejamento previdenciário, porque vejam a seguinte situação. O que Mariana precisa é tempo de contribuição e carência. Se eu disser para ela, junta 3, 4 meses, vai resolver o problema dela? Não. Eu vou ter que orientá-la, na verdade, a complementar. Porque o que ela precisa? Ela precisa ter 12 contribuições para acessar um benefício por incapacidade. Ela precisa ter 15 anos de tempo de contribuição, mais 180 meses de carência. Então, se ela me apresenta uma documentação onde os salários ficaram abaixo do mínimo, complementar é a melhor solução. Usar o excedente também seria uma boa situação, mas jamais eu iria dizer agrupe, porque eu vou desdobrar o que era 4, de repente vai virar 3, 2 ou uma só, e não é interessante, a depender do tipo de estudo que a gente esteja fazendo para a Mariana. Bom, dentro desse cenário de planejamento previdenciário, até porque quero abrir as perguntas para que vocês aqui tragam, né, as questões de vocês, eu preciso, dentro desta documentação, e aqui é uma dica, e eu acho engraçado isso. Semana passada, eu fui dar aula em Goiânia. Quando eu estava entrando no avião, uma colega me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu preciso atender um cliente hoje, eu preciso que você me diga se ele tem direito às regras de transição. Falei, colega, eu preciso analisar a documentação. O tempo de contribuição dele é esse. Falei, não, colega, eu preciso ler o CNIS do seu cliente. Preciso entender o cenário dele para poder te dizer, doutora, mas eu não tenho CNIS. Falei, como que você pretende atender o seu cliente? No mínimo, é comum, todo dia, doutor Zito, todo dia um colega, um nobre colega, me faz essas perguntas. Dá para se aposentar? Não sei, preciso ver o CNIS. Onde eu pego? Meu Senhor Jesus, onde eu pego? Tudo bem que o site tem as suas inconsistências, eu reconheço, tudo bem que não é todo dia que ele está funcionando, mas, doutor Zito, o senhor se lembra quando nós começamos a nossa advocacia previdenciária, que vai pegar qualquer documento na Previdência, para ter uma conversa com o servidor, eu tinha que ir até uma agência da Previdência Social, dependendo do serviço que eu necessitasse, eu tinha que chegar lá de madrugada. E, geralmente, eu ficava o dia inteiro lá. E aí, se tem uma coisa que me deixa muito irada, é quando o colega começa o dia dele dizendo assim, bom dia, alguém com problemas para acessar o INSS digital? E aí eu me lembro do nosso passado, porque eu ia para as agências da Previdência, da Penha, do Glicério, do Butantan, de não sei aonde, onde falasse que o movimento estava bom, eu estava lá. Lá eu ficava o dia inteiro. E o dia que o serviço não dava certo, eu tinha que voltar no outro dia. Entrou no sistema, não funcionou, dá uma volta. Levanta, toma um café, aproveita para ir visitar sua mãe, presta atenção nos seus filhos, vê se a agenda dos coleguinhas está tudo ok, vai cumprir um outro prazo. Nós estamos no melhor dos mundos hoje.
para depois dizerem o seguinte: ah, mas eu preciso do CNIS? Precisa. Se o sistema está ruim ou não, não tem outra alternativa. Preciso do CNIS, e é lá no CNIS que eu vou analisar se todas as relações previdenciárias e contributivas estão ali no cadastro. Sabe a Ferrari, para quem não sabe andar, é a mesma coisa o atendimento previdenciário sem o CNIS. Aí a gente começa a entender por que a simulação do INSS ela não é confiável. Porque a simulação do INSS, assim como a simulação do SOMPREV, do IEPREV-CALC, do previdenciarista, precisa de um CNIS redondinho. E aí, se eu pego um CNIS que está cheio de lacuna, que tem um monte de indicadores que já me revelam que aquela competência não vai ser validada, aquela contribuição não está legal, que aquele vínculo está sem data fim, etc., então alguma coisa vai dar errado. Então, eu preciso ter o CNIS na mão, analisar e saber interpretar o mínimo das informações. E aí, Mariana, os colegas estão me perguntando assim: o seu livro CNIS já está atualizado com os novos indicadores? Não. Sério? Sério. Não está atualizado. Porque eu lancei no meio do mês de março e a IN saiu no dia 28 de março. Sério. Só que, gente, os novos indicadores, eles não impactam em nada no todo que você precisa entender para analisar o CNIS. E eu digo isso, não é porque lá na minha bolsa eu trouxe 10 exemplares para vender. Não. É pelo seguinte: esses novos indicadores, eles estão associados a esta situação aqui, que se eu não entender por quê, eu não vou saber mais nada do CNIS. Os novos indicadores, eles estão atrelados ao salário mínimo, que é o mínimo agora a base de cálculo para o recolhimento previdenciário de qualquer categoria de segurado da Previdência Social. Então, vejam, todos os indicadores, e já está sendo preparado um PDF todo bonitinho, todo sinalizado, para ser entregue para cada um de vocês que adquiriram o livro, mas para sinalizar que os novos indicadores, eles estão relacionados a essas competências que estão abaixo do salário mínimo. Tem que complementar, tem que usar o excedente, tem que agrupar, ou já foi feito um desses ajustes, esses novos indicadores estão aí para isso. Então, se eu não entender dessa reforma previdenciária, e aqui uma pergunta que eu sempre faço: quem aqui já leu a emenda 103 inteira? Emenda Constitucional número 103 de 2019, publicada no dia 13 de novembro de 2019. Quem já leu ela inteira? Ela tem 30 e poucos artigos. Se até hoje, dia 1º de agosto de 2022, se o colega não leu esta reforma, esta emenda, que impactou severamente na carência, no tempo de contribuição, no CNIS, aí eu falei emenda constitucional, eu não falei instrução normativa. Ó, tá vendo? Pelo amor de Deus, tá difícil até de ouvir, não é verdade? Tudo bem que tá todo mundo cansado, com fome, etc. Emenda Constitucional número 103. Aqui trouxe a reforma da Previdência Social de 2019. A instrução normativa eu nem vou perguntar se vocês já leram, porque ela não está sozinha, ela está com 10 portarias, que no final das contas dá quase 2.300 artigos. Então essa que a gente não leu mesmo, certo? Essa eu não vou cobrar, mas eu vou cobrar a emenda 103, que é onde a gente realmente extrai esse tipo de informação. Dentro do CNIS, dentro desta análise, dentro deste planejamento, eu vou identificar lacunas do contribuinte individual, do empregado doméstico, do segurado facultativo, para entender: dá para indenizar a Previdência Social? Convém indenizar a Previdência Social? O quanto que isso aproveita ao segurado em termos de carência, em termos de contribuição. E algo que a gente vem falando, eu já falo isso já há 1 ano, que é a advocacia full service. Na minha última especialização pelo ICDS no Rio de Janeiro,
eu fui instigada pelo professor, né, pelo doutor Fábio Souza, juiz da Turma Nacional de Uniformização, a falar sobre a advocacia full service dentro do planejamento previdenciário. E o que é esta advocacia full service? A Mariana, ela entra no meu escritório e eu vejo pelo quinis dela que ela só vai se aposentar em 2030. Dona Mariana, olha, a senhora só vai se aposentar em 2030, então, até logo, volte aqui em 2030, que a gente, então, dá sequência no seu pedido de aposentadoria. É isso que eu tenho que fazer? Não. Eu preciso entender e trazer a Mariana para o meu escritório todo mês, uma vez por ano, ou em alguma situação que for modificada na vida previdenciária dela. O que é advocacia full service? Mariana, você só vai se aposentar em 2030. Mas eu vi que tem uma lacuna aqui na sua documentação. O que aconteceu? Ai, doutor, eu lembro que eu tive um processo trabalhista, mas nem sei o que aconteceu com esse processo. Me dá o número, me dá o nome do advogado que eu vou entender. De repente, houve ali um requerimento de um reconhecimento de vínculo com reflexos previdenciários, que de 2030 baixa para 2028. Eu vejo no quinis da Mariana que ela tem recolhimentos previdenciários que são extemporâneos, entraram no sistema fora da data. Mariana, o que aconteceu aqui? Ah, doutor, eu prestei serviço para a OAB Tatuapé e ela demorou pra caramba para me pagar. Me traga o seu contrato de prestação de serviço, vamos validar essas competências e aí a expectativa dela cai para 2027. Ela ia só voltar em 2030, agora ela já volta em 2027. Só que hoje ela está na condição de contribuinte individual. Hoje ela está numa condição em que eu preciso monitorá-la, porque quando ela mudar a remuneração dela no mês, se ela mudar a tributação do regime jurídico da empresa dela, ou mesmo se ela mudar, se ela virar a chave desse contexto. Hoje ela é individual, mas amanhã ela volta a ser empregada numa empresa. Então eu preciso trazer a Mariana para dentro do escritório, porque toda vez que ela tiver alguma intercorrência com a Previdência, ela vai lembrar que sou eu que vou cuidar dela. Sem contar que eu descobri que a Mariana, ela vive em união estável com o companheiro dela. Você já regularizou a sua união estável, Mariana? Não, nem precisa. Qualquer coisa a gente desfaz, desmonta, faz, não sei o que lá. Não é assim? Não, vamos regularizar a situação. Se Deus o livre e guarde, teu esposo morre. Claro, não é a gente, são eles, são vocês, homens. Se vocês morrem, eu preciso estar com a minha situação com você regularizada. Para quê? Para receber pensão por morte. Para deixar toda a documentação o mais preparada possível. Isso é advocacia full service. Eu vou, então, enxergando as possibilidades de manter a Mariana dentro do escritório toda vez que ocorrer uma intercorrência previdenciária com ela. Já estou terminando para vocês aqui se deliciarem. Eu vi passando lá atrás uma caixinha, eu acho que é lanche de metro, né, que vai ter aqui, que eu já vi passando lá. Então, segura só mais um pouquinho que a gente já vai comer. Quinis que eu falei tanto, que é indispensável para a nossa análise, para o nosso planejamento previdenciário. Eu perguntei se vocês já leram a emenda 103. Ah, já está tarde, eu nem entendi o que ela falou. Emenda 103, 2019. Acho que todo mundo já leu. IN 128, 674 artigos. Já deu para ler? Para alguns sim, para outros já foi até a metade. Só que, colegas, não basta ler só a IN 128. Para cada matéria, eu preciso achar a portaria correspondente para que, então, eu fale assim, ah, agora eu estou mais ou menos sabendo desse conteúdo. E estou entregando aqui para vocês. No assunto quinis, eu tenho que ler a instrução normativa e, no mínimo, a portaria 990. É a portaria 990 quem traz aqui vários procedimentos a serem utilizados com relação a entender do quinis, como que eu vou atualizar, como que eu vou incluir vínculo, como que eu vou corrigir, como que eu vou fazer a minha advocacia full service para este cliente, para este segurado. Maura, como que você, ou melhor, pergunta do dia, você tem modelo de planejamento previdenciário? Tenho. Você me dá? Não. Você vende? Não. Você me empresta? Não. Não dou o meu modelo para ninguém.
Nossa, mas como você é ruim, não é? Não é, colegas, não é que eu sou ruim. A gente precisa aprender a pensar, a desenvolver. E se eu contar para vocês que nenhum planejamento do escritório é igual ao do outro. Cada um vem com uma história, vem com um detalhe que eu preciso ressaltar, que eu preciso ali que traga para o segurado o que ele quer saber. Se o doutor Zito me contratar para fazer o planejamento previdenciário dele, vai ser completamente diferente do planejamento previdenciário do meu sogro. Eu já estudei o doutor Zito, já sei quem é, de onde ele veio, qual é o passado dele, a profissão e etc. A linguagem que eu vou usar para ele é uma, a técnica visual que eu vou aplicar para ele é uma, a do meu sogro não. Maura, quantas folhas tem o seu planejamento previdenciário? Depende. Depende do quê? Quantas relações previdenciárias tem no seu CNIS? 674. Preciso me fazer referência a todas, a metade, somente aquelas que estão com problemas para serem resolvidos? Tudo depende do que a gente tem para entregar no caso concreto. Doutor Zito, o que o senhor quer no seu planejamento previdenciário? Eu só quero que me diga quanto tempo de contribuição eu tenho. 2 folhas, só isso. Ainda faço um visual lá bem bonitinho, faço aqueles quadradinhos e tal, fica bem bacana. Está entregue o planejamento dele. Não, eu preciso aqui que você me diga quanto eu vou gastar com a Previdência, o quanto que isso vai representar ao longo dos anos, qual vai ser o valor do meu benefício e quanto tempo eu vou levar para recompor o meu patrimônio dessa indenização de R$240 mil que eu paguei. Esse planejamento ele vai ser bem mais elaborado, bem mais complexo, porque sempre, pelo menos é assim que eu faço, eu preciso pensar como que o outro vai ler, como que o outro vai entender aquele relatório. Então, voltando aqui um pouquinho. Todo planejamento previdenciário eu preciso qualificar as partes, quem me contratou, quem é que está realizando esse trabalho. E um ponto que eu acho fundamental é o objetivo do planejamento. O objetivo do planejamento previdenciário, tempo de contribuição, hipótese de indenização, expectativa de renda mensal inicial. Eu, observando isso na entrevista minuciosa que eu faço com um cliente, eu já sei o que de fato ele quer. Simulações futuras. Maura, como você faz simulação futura? Usando um bom programa de cálculo e, principalmente, lá na primeira telinha, entendendo quem é o meu cliente e onde ele pode chegar. O cliente chega no meu escritório, ganha salário mínimo, não existe projeção dele pagar mais de Previdência Social, a minha projeção de salários futuros também serão pautados no salário mínimo. Nossa, então você já sabe qual é o salário mínimo do ano de 2030? Claro que não. Mas o programa me traz uma simulação e aí entra a advocacia full service. Seu fulano, olha, se fosse para se aposentar hoje, seu benefício estaria dentro do nosso cenário atual, R$ 1.324. O meu programa, ele me mantém os 1.212 hoje lá para frente, ou ele simula algo lá para frente. Eu preciso entender isso, mas sempre deixar ressaltado. Toda vez que houver mudança de salário, toda vez que houver mudança de teto previdenciário, você vai ter que voltar. E aí você trabalha de graça? Não. Eu vou cobrar pelo menos uma consulta para refazer, para atualizar, para entregar aquilo que o segurado ele busca ali para a gente. E aí, você entrega os cálculos? Eu entrego. Qual o problema de não entregar? Para quê? Faz parte do que foi contratado. Ele quer saber qual será o valor da sua renda para hoje, para o ano que vem, para 2030. Só que eu faço diferente. Eu entrego um relatório de planejamento e vai à parte as planilhas, as simulações futuras, o próprio CNIS. Eu faço questão de imprimir e entregar o CNIS, porque é para que ele saiba que toda a movimentação do planejamento foi feito com base no CNIS que foi emitido no dia 1º de agosto de 2022. Por quê? Porque no ano que vem, quando ele voltar no escritório, o CNIS dele do dia 1º de agosto de 2023, sumiram informações, está tudo diferente. Mas não era desse jeito? O que aconteceu? Olha, quando eu fiz lá atrás,
Eu fiz com base nesse espelho aqui. Se alguma coisa mudou, vamos entender no sistema o que mudou. E aí entra a advocacia full service. Deixa eu ver se eu preciso atualizar, se era o dado de trás que estava errado, o que de fato eu preciso fazer. Muito obrigada pela oportunidade, Mariana, de falar a vocês. Muito obrigada pelos olhares atentos de cada um de vocês. E eu também sou catequista, eu também sou coordenadora de capela do meu bairro. E eu gosto muito, o melhor livro que eu já li até hoje foi o livro Bíblia. E eu gosto muito, para nós que somos previdenciaristas natos, desta passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. No previdenciário, não dá para a gente caminhar sozinho. Não dá para caminhar sozinho, primeiro porque eu sozinha não consigo me atualizar de tudo, de todos os assuntos, de todas as coisas. E não dá para caminhar sozinho porque eu preciso levar o fardo daquele segurado que não conseguiu um benefício por incapacidade. Eu preciso levar o fardo da viúva que precisa dar de comer aos seus filhos. E assim eu penso que cada vez que a gente traz dentro do credo de cada um, o mundo ele fica melhor. Boa noite para vocês. Quero agradecer à OAB Tatuapé, na pessoa da OAB Tatuapé, a doutora Maura Feliciano, pelo excelente workshop que trouxe para nós aqui de conhecimento, de aprendizado. Realmente, valeu cada minuto que passamos aqui, né? Não é mesmo, pessoal? Eu vou novamente agradecer aos nossos apoiadores culturais, que seria categoria Platinum Atlegal, categoria Ouro My Place Office, Walning, Boss Out, Damásio Tatuapé, categoria Prata Go Up, Mr. Count, Mr. RH, Organização Campo das Oliveiras, Plano Campo das Oliveiras, Clínica Campo Mais, Personalité, Dr. House, DRC Construções, categoria Bronze, Arena Tatuapé, The Pio Class. E a A9, a água oficial da OAB Tatuapé. Convido o doutor Naziazeno para dar a palavra. Boa noite a todos e a todas. Não se preocupem que, especialmente, o lanche de metro, doutora, nós encomendamos para ser comido frio. Então, não se preocupem. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite da OAB Tatuapé, na pessoa da doutora Mariana. Foi, de fato, uma noite ímpar, né, para aprendermos conceitos e prática, né, do direito previdenciário. Adorei a sua menção sobre, até eu marquei aqui, advocacia full service. Adorei. É sensacional, porque, de fato, é com essa advocacia que nós conseguimos, acima de tudo, atingir o objetivo do direito, que é ajudar as pessoas. Não é verdade? E eu não tenho dúvidas que cada um de vocês aqui, a doutora, o doutor Zito, deve ter inúmeros exemplos de ter realizado a advocacia full service na prática antes de saber desse título, né, desse instituto, né?
Rapidamente, eu até sempre comento com nossos grupos de estudo dois fatos que eu acho que se encaixam certinho nesse instituto. Certa vez, um cliente chegou no escritório e... Doutor, eu estou sendo processado por pensão alimentícia. O que é que eu faço? Como é que a gente pode resolver? E eu, atendendo ele, eu falei com bastante cuidado, falei, olha, o que resolve pensão alimentícia é pagar. Não tem outra saída, né? É pagar. Tal. Ah, doutor, mas eu estou desempregado e tal, perdi emprego há 1 ano e meio. Falei, não, calma. O senhor precisa procurar meios de pagar, é a sua filha, né? Era um filho, a menina. E vamos apresentar uma justificativa e o senhor vai ter como pagar. O senhor procura parcelar, procurar um empréstimo, tem que pagar. O que resolve o pensão alimentício é pagamento. Não é defesa, não é advogado, né? E aí tudo bem, ele aceitou, né, os nossos conselhos. E ao levantar da mesa e para ir embora, ele levantou e saiu mancando bastante, né? E ele mancava. Eu vou falar um nome fictício aqui, Adamastor. Senhor Adamastor, por que você está mancando? Ah, não, é que eu estou com um problema de saúde e por isso que estou mancando. Mas cadê o seu auxílio-doença? Para o senhor até pagar, né, a pensão alimentícia. Ah, o INSS indeferiu. Falei, puxa vida, faz tempo que o senhor pediu? Ah, tem quase 1 ano. E eu tinha visto a carteira de trabalho dele para pedir a justiça gratuita, que ele estava desempregado. Falei, há mais de 1 ano, mas o senhor estava trabalhando. Mas indeferiu. O senhor Adamastor, volta aqui, senta aqui de novo. E ele veio, ele sentou, peguei mais informações, o CNIS, e conseguimos o auxílio-doença para ele, e ele recebeu atrasados e pagou a pensão alimentícia, ficou tudo certo. Né? Então, vamos ter essa atenção. Eu também fiz a meu dever de casa e vi que a doutora Maura também é especialista em direito do trabalho, né, doutora? E nós também trabalhamos com essa especialidade. E um outro caso, que eu trago aqui rapidamente, para não cansar muito, um colega, né, trabalha comigo no escritório e estava verificando sobre direito do trabalho e 2 moças ligaram para ele, minha mãe faleceu e a empresa não pagou a rescisão. Falei, são maiores? São. Então, né, o juiz vai pedir inventário, né, tudo mais. Não tem filhos menores? Não. Não deixou cônjuge, nada? Não, cônjuge não deixou, é que ela vivia com outra mulher. Não, então o direito de receber a rescisão é do cônjuge supérstite, né? Aí ele entrou em contato, não, as filhas realmente são maiores, não querem, orientou elas de que é devido à companheira. Falei, tá, mas vamos um pouco mais além. Por que essa companheira não está recebendo a pensão por morte? Porque nunca oficializaram. Pede contato, vamos também atuar nisso aí e já está em trâmite para conseguir a pensão por morte. Aí porque é companheira, porque é homoafetivo. Precisamos também, como advogados, ter esse olhar especial, esse olhar sensível para essas questões, né, para alcançarmos, mais uma vez, repito, o objetivo do direito, que é ajudar as pessoas. Né. E aí esse colega, né, não, então vou fazer, o doutor me ajuda, pode fazer. Aí vem aquela historinha, né, doutora? Tem um modelinho? Falei, gente, nem eu sigo meus modelos, porque cada caso é um caso, né? Eu falei, não, mas pega, tem petição de... Fiz, pega aquela lata. Aí ele fazendo... O que é der? Der, né? Eu falei, deixa que eu faço. Não, deixa que eu faço isso aí, deixa aqui. Né? Que realmente precisa estudo, precisa dedicação, né? Eu admiro muito, e já falei isso, e é de coração, admiro muito quem se dedica a uma única área e a faz, né, com maestria. Mas você estudar um pouco mais para não se aventurar, mas também saber trabalhar em outras áreas, também você vai ajudar mais pessoas ainda. Corre o risco de esquecer dos filhos, né, doutora? Um pouco. De vez em quando esquece. Mas com um pouco de paciência, de empatia, conseguimos sim. Doutor Zito, meus agradecimentos também por sua presença. O senhor
Só por sua pessoa, o senhor já nos inspira. E sua fala, sua conduta, sua postura, mais ainda. É muito gratificante para a advocacia ver um colega, não mais velho, só que jovem há mais tempo, né? Como diz a doutora Sandra, aqui, vice-presidente da casa. Jovens há mais tempo, como o doutor, ocuparam a tribuna com tanta serenidade e respeito aos mais jovens. Então, o senhor nos inspira. Muito obrigado pela sua presença hoje, por suas palavras e pela sua postura. Muito obrigado. Gostaria também de fazer uma menção. Aliás, eu vou utilizar isso para agradecer a presença de cada um de vocês aqui, pois, como o doutor Tiago disse no início, toda a nossa atividade ela é para vocês. E se vocês não estiverem aqui, de nada disso vai adiantar. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês na pessoa de uma colega minha que dividiu os bancos da faculdade e hoje está aqui na plateia, Claudete Marcondes. Por favor, fique de pé, doutora Claudete. Muito obrigado por sua presença. Dividimos os bancos da faculdade. Uma pessoa que também nos inspirou na faculdade, com sua dedicação, com sua luta, porque não é fácil, né? Todos sabem que se formar em direito não é fácil. Essa é uma profissão tão bonita, tão essencial, e exige muito de nós. Obrigado por sua presença, doutora. Vamos agora... vamos ter o sorteio. O que é que temos para o sorteio de hoje, doutora? Bolsas de curso do Damásio, 100% em previdenciário, né? Temos obras também? Temos obra da doutora. Obras da doutora Maura. Ainda bem que hoje eu não esqueci de pegar meu número para sorteio também. Sim. 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 Então, temos aí mais uns 10 minutinhos de atividade. Agora, antes de passarmos para essa fase, eu gostaria, doutora Mariana, doutora Maura, entregar à doutora Maura um agradecimento em forma de mimo aqui da nossa casa, um certificado pela palestra, uma placa de agradecimento também, por favor, doutora. Vou aqui à frente, doutor. Doutor Zito também, que não pode, né, não poderia passar em branco. Paula. Tenho um carinho da subseção, da Comissão de Direito Previdenciário, da doutora Mariana. É uma comissão que eu tenho bastante carinho, porque na gestão passada eu fui presidente dessa comissão, né? Então sou suspeito a falar. Vamos aos sorteios, então. Vamos começar com essa obra da doutora Maura Quiniz, Interpretação Prática na Advocacia Previdenciária. Depois vamos ter Manual de Planejamento e mais um Quiniz. Eu vou pedir para a dona da obra sortear aqui 3 números para a gente. Pode pegar os 3.
Obrigado, doutora. Primeiro número para o Quinis, 1156. Aê. Da Comissão de Direito Previdenciário. Agora, planejamento, manual do planejamento. R$13,93. Por favor. Então, manual do planejamento agora. O problema de ser famoso é assim, né? Muitos já têm a obra, já seguem. Não é o meu, isso aqui. 13,83. Ah... Agora, duas bolsas, 100% Damásio Tatuapé. Cálculo de benefícios. Cálculo de benefícios, incapacidades e dependentes. E cálculo de benefícios, incapacidade e dependentes também. 2 cursos, bolsa 100%, cálculo de benefícios. Eu vou pedir para o doutor Zito tirar 2 números aqui, por favor. Obrigado, doutor. Tchan, tchan, tchan. 13,77. Mais um cálculo de benefícios. Continuamos no 13. Teve gente que passou perto aí do 13,77, né? Agora é o 13,84. Olha quem, olha quem. Pode passar. Então vamos sortear mais uma, por gentileza da doutora. Ela que monta um curso desses também. Fácil, né? Doutora Mariana, sorteia o número aqui pra gente. Faltava ela ter ganhado uma obra também, né? Porque...
Ah, não. Agora, quem passou perto do 1377 é 1375. Olha lá. Vamos nos encaminhando, então, para o encerramento. Mais uma vez, nossos agradecimentos a todos que puderam estar presentes, que nos acompanham pelas redes, quem nos assiste aí pela palestra gravada. Baixem o aplicativo da subseção, se inscrevam no canal do YouTube. Temos bastante atividades. Esse mês da advocacia, com bastante presentes para a advocacia, na verdade, né? A nossa subseção aqui, doutora Maura, ela tem coworkings equipados para audiências virtuais, para reuniões virtuais, para que o advogado que, por algum motivo, atravessou essa pandemia, não conseguiu manter o escritório, pode continuar atendendo seus clientes, fazer audiências, tudo aqui sem custo nenhum para o advogado inscrito na subseção Tatuapé. E também firmamos convênios para toda a região aqui, desconto para coworkings externos, né? E no lançamento da OAB Tatuapé no Multiverso, também teremos salas de coworkings no Multiverso, para utilização também de maneira gratuita para os advogados inscritos no Tatuapé. E quem quiser transferir a OAB aqui para a subseção Tatuapé... não sei, assim, né? Joguei no ar. Então, muito obrigado mais uma vez e participem dos nossos eventos, que eles são feitos para vocês. Muito obrigado.